Unidade aí, né? Página 90. Vamos entrar no nosso quarto capítulo do tema 3, né? São 4 temas aí pra gente finalizar nossas 2 unidades, né? Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, muito importante. Talvez um dos assuntos mais cobrados aí em provas, em vestibulares, é a Segunda Guerra Mundial. Um dos assuntos mais falados de história, um dos mais importantes aí por tudo que aconteceu, né? Então vamos lá, Segunda Guerra Mundial, página 90, dá uma olhadinha aí, por favor, acompanha a leitura, olha aí, ó. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, a Europa sofria com o revanchismo. O que é esse revanchismo, gente, né? Revanchismo é quando você quer uma vingança, né, de certa forma. E quem levava esse sentimento de revanchismo era a Alemanha, né? A Alemanha tinha esse sentimento de revanche, porque ela foi considerada a grande culpada da Primeira Guerra Mundial e ela, no Tratado de Versalhes, ela acabou sofrendo diversas perdas, né? Diversas perdas aí relacionadas a território, a proibição de ter um exército, entre outras diversas questões que aconteceram aí, né, na Alemanha durante esse período, certo? Vamos lá, continuando. E assistia à militarização das nações, prejudicadas pelo Tratado de Versalhes. Ou seja, quem é que estava se militarizando principalmente? A Alemanha, né? A Alemanha foi, talvez também o Japão aí já começava a fazer de certa forma essa questão, né? A Itália menos, porque a Itália passou por outro lado no final da guerra, mas a Alemanha e talvez aí também um pouco do Japão aí estavam se armando, né? Principalmente a Alemanha com Hitler, né? Vinha se armando, se articulando, né, para esse revanchismo realmente. Enquanto a Inglaterra e a França tinham uma política de apaziguamento, ou seja, de tentar não queriam essa Segunda Guerra Mundial, Hitler e o povo alemão tá se preparando para essa Segunda Guerra Mundial. Tá se armando, tá se articulando, tá invadindo território aqui, outro ali, né, e vai culminar com a Segunda Guerra Mundial. As novas potências, Alemanha, Itália e Japão, começaram então a competir por áreas de influência com outras grandes potências, Inglaterra, França e Estados Unidos. Na Itália, Mussolini almejava propagar o seu controle pelo Mediterrâneo e pelo norte da África. A Alemanha, governada por Hitler, expandia seu poder pela Europa continental, enquanto o Japão, governado pelo imperador Hirohito, desejava o domínio do leste da Ásia e do Pacífico, ou seja, são aqueles movimentos ali fascistas, nazistas, né, de Mussolini, de Hitler, né, no Japão também tem essa influência. Então esses 3 países estão se articulando aí, na verdade, para uma Segunda Guerra Mundial, né? Eles estão se preparando, estão se armando, estão invadindo territórios, áreas de influência, enquanto os outros países aí, Estados Unidos, Inglaterra, França, tá numa política chamada política de apaziguamento, né? Em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética, ambas com interesses expansionistas, firmaram o chamado Pacto Germano-Soviético, um tratado de não agressão que estabelecia as zonas de influência de ambos os países, além de um plano de divisão de territórios a serem dominados. Assim, nesse mesmo ano, os alemães apoiaram a invasão da Finlândia e da parte da Polônia pelos soviéticos e reivindicaram outra região do território polonês. Esse aí vai ser o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Existia uma questão que a Inglaterra e a França imaginavam que Hitler, dominando alguns territórios a leste europeu, chegaria à União Soviética e eles dois teriam um conflito e, né, esse é o grande objetivo da França e da Inglaterra, que os dois países realmente entrassem em conflito, né? Tanto os comunistas quanto os nazistas. Só que Hitler e Stalin, eles acabam firmando um acordo, né? Um acordo de não agressão, né, entre a Alemanha e a União Soviética. Então, de certa forma, eles começam a dividir territórios ali, e aí existe o ponto da invasão da Polônia, que vai ser o grande estopim para a Segunda Guerra Mundial. Se o estopim para a Primeira Guerra Mundial a gente viu foi a morte do príncipe herdeiro lá do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando, né, aquele assassinato dele lá em Belgrado, né, o estopim para a Segunda Guerra Mundial vai ser realmente a invasão da Polônia, beleza? Início da guerra, né? Aí embaixo, ó. Na Polônia, o interesse dos nazistas estava no território perdidos na Primeira Guerra Mundial, a cidade Porto de Danzig e o chamado Corredor Polonês.
Para obter-os, Hitler forjou um ataque polonês em seu território e justificou a invasão com um contra-ataque. Na verdade, essas questões de forjar é muito característico das ideologias fascistas, né? Essa questão de forjar, né? Lembre que aqui no Brasil, né, que Getúlio tinha um pouquinho dessa ideologia fascista, de certa forma, né? Um pouquinho não, bastante. Né? Ele vai forjar a carta lá, o plano Cohen, para poder continuar no poder, né? Então Hitler ele forja um ataque polonês à Alemanha que não ocorreu para poder contra-atacar e invadir a Polônia, né? Lembrando que esse era o grande dizer, né? Foi quando a Inglaterra e a França diziam não invada a Polônia que aí vai ter problema, né? Os outros países lá, a França e a Inglaterra nem se meteram muito, mas a Polônia, que era uma questão estratégica ali, né, principalmente o Porto, que era alemão, né, e o corredor polonês foi parte do que a Alemanha perdeu na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, Hitler vai acabar invadindo a Polônia e dividindo esse território com a União Soviética. É aí que se inicia a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos lá, né? Cadê? Forjou um ataque. A Polônia sucumbiu ao poder bélico germânico e a capital foi ocupada em setembro de 1939. A superioridade tecnológica alemã era tão grande que esse tipo de ataque foi chamado de Blitzkrieg, ou seja, guerra relâmpago. Isso foi muito utilizado pelos alemães, a guerra relâmpago, né? Pegava o adversário de surpresa com ataques por terra e ataques aéreos, né? A chamada guerra relâmpago. Hitler utilizou bastante essa estratégia e era uma estratégia totalmente mortal, né? Matava diversas pessoas, não dava chance de defesa para qualquer território, né? França e Inglaterra, aliadas da Polônia, declararam guerra à Alemanha, mas evitaram um ataque frontal, pretendendo levá-la à rendição por meio de um bloqueio econômico. Os primeiros anos do conflito foram marcados pelas vitórias da Alemanha, pelo uso de novas tecnologias e estratégias militares e pela concentração das batalhas na Europa. Ou seja, você tenta vencer pela questão econômica, né? Lembre que Napoleão fez isso com a Inglaterra lá no período napoleônico, né? A gente viu isso ano passado, né? Napoleão ele instituiu um bloqueio continental à Inglaterra para enfraquecer a Inglaterra, né? A mesma coisa era a intenção da Inglaterra e da França aqui com a Alemanha de Hitler, né? Era fazer um bloqueio econômico e não atacar diretamente. Para quê? Para que a Alemanha se enfraquecesse e se rendesse. Mas isso não aconteceu. Hitler continuou avançando, né? E tendo vitórias importantes ali no início da guerra, né? Vamos aí à página 92, né? Na página 92 você tem Brasil e Estados Unidos entraram na guerra, né? A gente já viu um pouquinho disso ontem, né? Quando a gente falou um pouquinho sobre Getúlio. Getúlio entra em 1942 e entra na guerra, né? Ao lado dos Estados Unidos, mesmo tendo características totalmente fascistas, né? Isso, inclusive, vai levar ao fim do governo Vargas, ao fim do Estado Novo aqui no Brasil, né? Vamos lá, né? Apesar de serem contra os regimes totalitários e o expansionismo nazista, os Estados Unidos mantiveram-se neutros durante a Segunda Guerra Mundial até 1941, quando os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, né? Pearl Harbor aí, muito famoso esse ataque aéreo, né? Esse ataque aéreo aí de Pearl Harbor é o motivo para os Estados Unidos adentrar a guerra. Até o momento os Estados Unidos estava neutro, né? Assim também como foi lá na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e os Estados Unidos só adentrou a guerra em 1917, já no finalzinho, decidiu a guerra na verdade. Aqui os Estados Unidos vai entrar em 1941, né? 2 anos depois do início da guerra, né? Justamente após um ataque lá, né? Do Japão, as bases de Pearl Harbor, né? Inclusive virou filme, muito famoso aí. Foi um ataque ali devastador, surpreso, né? Os chamados kamikazes, né? Que jogavam seus aviões nesses navios americanos e nessas bases americanas, né? Os Estados Unidos, a partir de então, eles decidem adentrar a Segunda Guerra Mundial, né? Para o Japão, que havia se industrializado, mas não conseguia vender seus produtos no Oriente devido à presença norte-americana, uma guerra contra os Estados Unidos poderia ser vantajosa. Isso fez com que as potências do eixo declarassem guerra aos Estados Unidos. Quem é o eixo, né? O eixo são essas 3 potências aí, Alemanha, Itália e Japão,
né? Que era o eixo chamado de... tinha o nome das capitais, né? Berlim, Berlim, Roma, Berlim, Tóquio e Roma. Era o eixo Berlim, Tóquio e Roma, né? Então você tem aí, com o apoio do Congresso, o presidente Franklin Roosevelt declarou guerra ao Japão. Lutando ao lado dos aliados, os Estados Unidos conseguiram vitórias importantes contra o eixo. Ou seja, a entrada dos Estados Unidos, mais uma vez, vai fortalecer bastante os aliados, né? Essa guerra vai ser dividida entre aliados e o eixo, né? O eixo aí Japão, Itália e Alemanha, e os aliados, França, Inglaterra e aí os Estados Unidos, né? Essas são as três bases. Lógico que teve outros apoios aí e tudo mais. O Brasil entra nessa guerra e tudo mais, né? Já o estopim para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi o afundamento de navios brasileiros sob submarinos alemães em 1942. Além disso, acordos de compensações financeiras e tecnológicas oferecidas pelos Estados Unidos também contribuíram para que Getúlio Vargas decidisse participar da guerra. Ou seja, ocorreu uma grande pressão dos Estados Unidos nesse momento para que o Brasil adentrasse a guerra, né? Mas ocorreu esse episódio aí do afundamento dos navios, né? Isso também foi importante e foi decisivo para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial a partir de 1942, né? Em 1943 foi organizada a Força Expedicionária Brasileira, né? FEB, né? E no ano seguinte, em 1944, 25 mil brasileiros partiram para lutar em território italiano, onde atuaram em companhias decisivas no conflito. O Brasil foi muito importante, principalmente em algumas batalhas ali no sul da Itália, né? Naquela cidade de Castelo Branco ali, ó. Certo? Beleza? Então a gente volta daqui a pouquinho.